Evangelho de Jesus, que narrou o evangelista Lucas, capítulo de número 4. Glória a Deus, maravilha. Que bom estar na casa do Senhor, irmãos, que bênção. Aos irmãos que estão conosco aí através do nosso canal no YouTube, ADEC TV, Deus te abençoe, compartilhe esse link, abençoe outras famílias. Irmão Ronaldo, nós vamos orar por você, por toda a família, muitos pedidos aqui de oração, e nós vamos orar. Irmão Sebastião Camelo, Deus te abençoe, nós vamos orar sim, a igreja do Senhor está em contínua oração, e é por isso que nós estamos de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe os nossos visitantes, irmãos que estão conosco nesta noite, que pertencem a outras congregações, mas estão conosco aqui nessa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem-vindo. Essa casa é sua, essa casa é do Senhor, a casa é do nosso Deus. Então fique à vontade em cultuar ao Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, quem achou pode dizer amém. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra de Deus, meditar. Localiza aí no capítulo 4, versículo 16, e nós vamos ler até o versículo de número 20. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao versículo 20. Glória a Deus. Está escrito: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Aí no versículo 21, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos olhos. Amém e amém. Tome o seu lugar, dando glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu quero refletir com os irmãos em uma mensagem simples e objetiva, como sempre prego, e eu quero falar nessa noite sobre o ano aceitável e o dia da vingança. Você pode falar isso comigo? O ano aceitável e o dia da vingança. Eu vou contar até 3 e você fala comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Ano aceitável e o dia da vingança. Mais uma vez. O ano aceitável e o dia da vingança. Jesus, depois de ter sido levado pelo Espírito, e jejuou durante 40 dias e 40 noites, esse mesmo fato de Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus, também está registrado no Evangelho de Mateus, também no capítulo 4. Jesus, homem, filho de Deus, o Verbo encarnado, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Olha, preste bem atenção, ele foi levado para o deserto pelo Espírito e não pelo diabo. Ele jejuou, depois de 40 dias e 40 noites, aí sim ele foi tentado pelo diabo. Mas ele não foi levado lá para o deserto pelo diabo. Não foi o diabo que o conduziu ao deserto, mas foi o Espírito do Senhor. E depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites, o evangelista Lucas é mais detalhista nesse ponto. Haja vista que nós conhecemos 4 evangelhos, 3 evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Já falamos disso aqui inúmeras vezes. Evangelhos sinóticos são evangelhos semelhantes, narrados de forma um pouco diferente, mas os fatos são semelhantes.
E tem o Evangelho de João, que é um evangelho diferente dos 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Mas aqui em Lucas, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele é expulso da sua cidade de Nazaré. Ele foi para Nazaré e é expulso de lá. Mas antes dele ter acontecido esse inteirinho, dele ser expulso da sua cidade natal, digamos assim, ele entrou numa sinagoga em um dia de sábado, como era costume de todo judeu. Todo judeu entrava em uma das sinagogas em um dia de sábado, exatamente para meditar na lei do Senhor, estudar a palavra de Deus, a cultuar o Senhor. E quando Jesus entra nessa sinagoga em um dia de sábado, acredito que a sinagoga estava cheia, e quando Jesus entrou naquela sinagoga, ele pediu que lhe desse o rolo do profeta Isaías. E então Jesus abriu o rolo do profeta Isaías, os pergaminhos, e ele localizou o capítulo 61 que nós conhecemos hoje. Só que nessa época não tinha separação de capítulo e versículo, mas ele localizou o texto que nós conhecemos hoje do capítulo 61 do profeta Isaías. E quando ele localizou o rolo do profeta Isaías no capítulo 61, então ele leu aos ouvidos de todos que estavam naquela sinagoga. E ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fechou aquele rolo, aquele pergaminho, devolveu ao ministro que estava ali naquele dia, e todos os olhos das pessoas que estavam naquela sinagoga voltou-se para Jesus. E Jesus então, olhando para eles, disse assim: hoje se cumpriu essa palavra no meio de vocês. E ele passou a ensinar as pessoas que estavam ali. E se a gente ler a partir do versículo 22, nós vamos ver que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida: me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua própria pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E Jesus começou o seu ministério, e Jesus começou a curar, e Jesus começou a dar vista aos cegos, e ele começou a levantar paralíticos, ele começou a dar vida a quem estava morto, como aquele menino, filho da viúva de Naim. Ele também ressuscitou a filha de Jairo, e ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. João capítulo 11 trata dessa história, e fez tantas coisas, fez muitas maravilhas. Todos nós conhecemos a obra e a vida, o ministério de Jesus, quantos milagres ele operou, quantos sinais ele fez. A um cego, ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos dele e mandou ele lavar no tanque. O cego foi lá e lavou, e todos sabem da história. A um mudo e um gago, ele cuspiu na boca daquele rapaz e ele ficou curado. A Bíblia diz que aquele menino possuía um espírito imundo. Olha que coisa! Há um outro menino que era um epilético, vamos dizer assim, é assim que a Bíblia o trata. A mesma hora que ele estava em sã consciência, ele pulava no fogo. Daí a pouco ele pulava na água e ficava essa confusão e ninguém dava conta daquele menino. Um dia Jesus chegou e mandou aquele espírito imundo sair dele. Ao endemoniado de Gadara, quando Jesus botou os pés na cidade de Gadara, o endemoniado bateu as pernas de longe e falou assim: vieste nos atormentar fora do tempo? E Jesus expulsou aqueles demônios, que eram uma legião, e aquele homem ficou em plena consciência. Aquela mulher, em João capítulo 8, a mulher pecadora, eles pegaram uma mulher no ato do adultério e levaram a mulher diante de Jesus.
Jesus estava sentado escrevendo com o dedo na areia, e então aqueles principais dos sacerdotes, aqueles anciãos, os homens sábios de Israel, levaram a mulher e falaram com Jesus: olha, o senhor não está pregando amor? Então, o senhor também não falou que veio cumprir a lei e todos os profetas, a lei de Moisés? Nós pegamos essa mulher no ato do adultério, e a lei manda apedrejar. E o senhor, o que nos diz? Jesus abaixado estava, abaixado ficou, e eles insistindo, perguntaram novamente: e o senhor, o que diz? E então Jesus levantou, endireitou-se, olhou para eles e falou assim: olha, aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Diz-nos a palavra de Deus, está escrito que saiu do mais velho ao mais novo, e ficou só ele e a mulher. A mulher pensou que Jesus iria condená-la, e Jesus perguntou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse assim: Senhor, não estão mais aqui. E então ela, pensando em receber uma sentença, Jesus olhou para ela e falou assim: vai e não peques mais. Olha que coisa impressionante, irmãos. Os homens queriam apedrejar, e Jesus deu a ela salvação. Os homens queriam matá-la, mas Jesus deu a ela vida. Os homens queriam subjugá-la, e Jesus a libertou da escravidão, da prostituição, do pecado. E nós vemos na palavra de Deus que aquela mulher foi uma fiel seguidora de Jesus até os instantes finais da sua vida. É assim que Jesus faz. Foi assim que Ele fez comigo, é assim que Ele fez com você, é assim mesmo. Ele nos tirou do lamaçal de pecado. Alguém usou de misericórdia conosco, não é? Ele mesmo, o próprio Deus. Ele usou alguém, usou uma pessoa, foi lá na sua casa, foi no seu trabalho, ou te encontrou pelas ruas afora, te entregou um folhetinho da palavra de Deus, ou te entregou um Novo Testamento, ou foi lá na sua casa, como no meu caso, pregou lá em casa, falou de Jesus, e a palavra de Deus entrou no ouvido, subiu para a mente, e hoje nós estamos aqui glorificando a Deus. É assim mesmo que Jesus faz. Onde abundou o pecado, hoje está abundando a glória de Deus, está em grande proporção a glória de Deus. É assim mesmo que Deus faz. Ao homem, diz-nos os profetas Isaías, um povo que estava em trevas, viu uma grande luz. E que luz é essa? O Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Cristo ressuscitado, aquele que era, que é e sempre será, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da sua vida, o Deus dessa igreja, o Jesus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que leva o homem para o céu. É o Jesus maravilhoso. Aleluia! E nós glorificamos a Deus, irmãos, porque esse milagre da salvação, ele acontece até hoje. E salvação é a coisa mais linda que acontece na vida de um ser humano. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e ele falou assim: mas eu não entendo esse negócio, porque quando eu olho para a igreja, eu fico assim, eu fico sem palavras. Ele falou assim: é mesmo? Eu falei assim: vamos lá. E ele falou assim: eu fico assim, estarrecido, e fico até, tem hora incrédulo. Eu falei: vai lá, pai, desembucha, fala logo. E ele falou assim: porque quando eu olho para a igreja, eu vejo o pessoal lá cantando, o pessoal com a Bíblia de braço a braço, carregando a Bíblia Sagrada e falando que é salvo, mas o camarada já foi macumbeiro, já foi prostituto, já foi prostituta, já fumou, já bebeu, já fumou maconha, já cheirou crack, já fumou, já cheirou cocaína, já fez tudo enquanto há. Como é que pode isso? Eu falei assim: meu filho, hoje você não entende, porque está escrito na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É assim mesmo, o homem é ex isso, é ex aquilo outro, mas hoje não é mais. Por quê? Porque entrou na vida dele aquele que tem poder para libertar. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim mesmo.
Como é que pode um homem comedor de angu com feijão falar que é salvo? É assim mesmo, somos salvos mesmo. As pessoas, os mundanos não entendem, mas nós que somos salvos, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É uma coisa que talvez nós nem conseguimos explicar, mas o Espírito Santo comunica com o seu espírito, com o meu espírito, que nós somos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque se com a tua boca confessar, nós seremos salvos. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que maravilha, irmãos, que maravilha. E Jesus fez tantas coisas. Só, irmãos, que esse é o ano aceitável do Senhor. E eu pesquisei, anotei aqui mesmo no papel. Sabe o que é ano? Quando Jesus pegou o rolo do profeta Isaías, eu queria que você até abrisse a Bíblia, Isaías capítulo 61, olha que texto glorioso, olha que maravilha a palavra de Deus. Você que está em casa, pega a Bíblia, leia a palavra de Deus, Isaías 61, olha que texto glorioso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus falou só até aqui, mas olha o restante do versículo: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha o versículo 3 ainda: a ordenar acerca dos tristes em Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Olha que bênção, irmãos. Só que Jesus, quando pegou o rolo do profeta Isaías, ele só falou até o ano aceitável do Senhor, porque ainda não era o dia da vingança, como não é hoje ainda. Hoje ainda é o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é ano aceitável? É uma divisão de tempo. O original desse ano aqui, tanto no profeta Isaías quanto em Lucas, tanto no hebraico como no grego, é shané, que quer dizer divisão de tempo, medida de tempo. Sabe o que é isso? Eu posso até dizer, e nós conhecemos, até mesmo na escritura romana, AD ou AC, não é? Antes de Cristo e depois de Cristo descer, mas o AD, ano Domini, ano de Cristo, ano do Senhor. Olha bem, a nossa vida pode ser considerada assim: antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, irmão, nós éramos trevas. Antes de Jesus nós éramos pecador nato. Antes de Jesus nós contava piada. Antes de Jesus nós falava coisa que não presta. Antes de Jesus era prostituto. Antes de Jesus era maconheiro. Antes de Jesus era um maltrapilho. Antes de Jesus era um João ninguém. Antes de Jesus era um zero à esquerda. Antes de Jesus estava caminhando para o inferno. Mas um dia, um glorioso dia, a luz raiou, como diz o profeta Malaquias: mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e trará salvação debaixo das suas asas. Mas um dia a salvação nasceu, o sol da justiça brilhou. Aí o camarada que falava piada não fala mais. O camarada que era um prostituto não prostitui mais. O camarada que era um ladrão não rouba mais. O que tinha apelido nas mãos de Satanás hoje é chamado pelo nome, pelo Deus Todo-Poderoso. O que não tinha esperança de vida, hoje os passos dele estão firmados para a eternidade. O que não tinha paz, hoje tem a paz. O que não tinha o Espírito Santo, hoje tem o Espírito Santo. O que não tinha esperança, hoje ele fala do céu, hoje ele fala da eternidade, hoje ele fala da glória, hoje ele fala de ressurreição, hoje ele fala da glória de Deus. É assim mesmo, é assim mesmo. A porta está aberta. O ano aceitável ainda está a tempo. Ano é uma medida de tempo. Antes éramos assim:
hoje somos assim, não por nós, mas por Ele, por causa de Deus. Aceitável, ano aceitável. Aceitável é prazer, deleite, boa vontade. Então, para nós, hoje ainda, é um ano de paz, é um ano de prazer, é um ano de deleite, é um ano de boa vontade, é um ano de favor, é um ano da graça, é um ano da porta aberta, é um ano que nós podemos entrar e tomar de graça da água da vida. É um ano aceitável. Mas, queridos, a moeda tem duas faces. Hoje ainda é o ano aceitável, mas vai chegar o dia da vingança do nosso Deus, e aqui o negócio aperta, e aqui a porta continua estreita, ela não tomou forma, ela não alargou-se, não, aí Jesus não falou desse dia da vingança, mas o profeta Isaías já havia profetizado sobre isso. Por que Jesus não falou? Porque Jesus estava inaugurando a era da graça, era de salvação, tempo de virtude de Deus, tempo do derramamento do Espírito Santo, tempo de nós gentios correr para os braços do Senhor, tempo de largarmos mão das coisas que nos distanciam de Deus e de nos aproximarmos da salvação. Deus, através de Cristo Jesus, Ele enviou o Seu Filho aqui nessa terra para abrir essa porta da graça e nós entrarmos por ela. Por isso que Jesus falou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, ele vai encontrar pastagem, ele vai estar seguro, e é isso que nós estamos. Nós passamos pela porta e o Jesus maravilhoso é o nosso pastor, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra do lobo, do urso, do leão, do devorador, é Ele que guarda a nossa alma. Hoje nós estamos seguros nele. Mas se olharmos o texto original de Isaías e o tempo, nós vamos identificar algumas coisas. Quando é que saberíamos do dia da vingança do nosso Deus? Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, eu faço questão que você leia comigo, você vai identificar esse tempo de vingança, ou esse dia de vingança do nosso Deus. A vingança, irmãos, não é nossa, tá? Eu como crente, você como crente, nós não podemos vingar. Não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. Mas para tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Só que a vingança não é nossa, a vingança é do nosso Deus. A mim e a você compete orar, compete perdoar, compete amar, compete abraçar, compete abrir mão, mas a vingança é do nosso Deus. Porque eles não estão zombando de você, eles não estão fazendo mal a você. Quando falam de nós, estão falando de Deus. Por isso que a vingança não é nossa, é dele. Mas olha o que Paulo escreve, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 2 a 5, olha o que está escrito, olha bem, olha os últimos dias, olha o versículo 1, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, em algumas versões tempos difíceis, porque haverá homens, agora olha as características do tempo, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha o tempo do fim, vê se não estamos em época em que os homens estão dessa forma. Vamos ler um outro texto? Romanos capítulo 1, versículo 18.
Olha que interessante esse tempo. Eu estou falando desse tempo do dia da vingança. Eu estou dando alguns versículos, algumas trilhas para os irmãos verem. Olha que impressionante isso. Romanos capítulo 1, versículo 18. Olha o que está escrito: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e toda a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha que impressionante isso. Olha que coisa. Então nós vemos que essas características desses homens, ou desses comportamentos, nos mostram que o tempo está chegando no fim. O tempo da graça está com os dias contados. A igreja não estará mais aqui. Hoje ainda a porta está aberta, amanhã ninguém sabe, daqui a um dia, daqui 10 minutos, ninguém sabe. Nós estamos esperando Jesus agora, assim como esperamos Ele ontem. Mas olha bem, há alguns pecados que clamam por vingança, que clamam por justiça. Posso citar alguns? Claro que vou citar. Por exemplo, assassinato de pessoas inocentes, mortes de pessoas inocentes. Isso é antigo. Se você olhar em Gênesis capítulo 4, versículos 10, você vai ver um homem inocente sendo morto por um camarada terrível. Caim matou Abel, e o sangue de Abel clamou por justiça. E quando nós olhamos nos dias atuais, e nós vemos um país legalizar aborto, e nós não vamos falar nada, a igreja, que é isso, irmãos? Um dia eu estava conversando com um amigo, um biólogo, e ele me falou assim: rapaz, eu fico impressionado com a questão da vida, a evolução. E eu dei corda para ele foi falando, e ele foi falando, e eu falei com ele assim: olha, eu te respeito, tá? Mas eu não posso concordar com isso que você está falando. Como cristão, eu não posso concordar. Te respeito, ouvir a sua opinião, e eu gostaria que você ouvisse a minha agora, que não é minha, mas é da Bíblia. Mas eu não acredito na Bíblia, mas me escute, por favor. E ele falou assim: então vai lá. Eu peguei a Bíblia, abri no Salmo 139 e comecei a falar com ele. Quando ainda era uma substância informe, e Deus ia escrevendo dia por dia no seu livro. Olha bem, irmãos, quando ainda era um esperma, Deus já sabia que era uma vida, e alguém tirar a vida através de uma lei que pode legalizar o aborto, que é isso? Isso é um crime, e isso clama por justiça. Homens que sabem que isso é errado, e mesmo assim convertem o que é errado no que é certo, e vice-versa. E vocês acham que Deus vai deixar isso impune? Não, Senhor. Deus não vai deixar isso impune. Quer ver mais? Quando em plena época, em século 21, há alguns idosos, algumas viúvas e alguns órfãos que estão sendo sufocados pelos poderes que hoje nós conhecemos. Estão desprezando, estão rompendo com alguns valores, estão massacrando essa classe. E vocês acham que Deus vai deixar isso impune? Jamais. E o que dizer defraudar o trabalhador? Isso já era pecado na lei, muito mais agora na graça. E o que dizer do sodomismo que está rodando por aí afora? A ponto, talvez eu vou ser criticado, eu não estou nem aí com isso. Nós não estamos buscando aplauso de homens, mas a ponto de pessoas contrárias que ferem a palavra de Deus, ditar ordem o que vai fazer no nosso Brasil, e pensa que Deus vai deixar isso impune? Pessoas rebeldes, pessoas omissas, homens irreverentes, pensando que Deus vai deixar isso impune? Vai não, o dia da vingança está aí. Impureza, avaria, infidelidade e tantas outras coisas. Olha o que estão fazendo com as leis. É fácil, dá uma olhadinha ao lado, ao redor, olha o que estão fazendo com as leis. Olha o que tentam fazer com a igreja. Olha o que tentam calar a nossa voz.
olha o que tentam fechar a nossa boca. Em alguns países já estão fazendo assim, e a igreja vai ficar quieta. Não! Nós pregamos a salvação, nós pregamos a graça, mas nós também precisamos mostrar a outra faceta da moeda. Há sim o ano aceitável, mas também o dia da vingança está vindo aí queimando como fogo. E sabe o que vai acontecer? Se nós voltarmos ao texto de Isaías 61, o dia da vingança do nosso Deus. Se você pode, dá uma lida aí. Judas, versículo 15. Olha o que está escrito na palavra de Deus. O único capítulo de Judas, versículo 15. Mas eu não vou ler só o versículo 15. Eu quero ler do versículo 11 a seguir. Olha o que está escrito na Bíblia. Ai deles. Olha o que está escrito, irmãos, preste atenção nisso. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. O sujeito entrou na vingança, está vendendo a sua salvação por dinheiro, ou trocando valores por dinheiro, e ainda entra na contradição de Corá. Vê se isso não acontece hoje no nosso Brasil. Não acontece no mundo. Homens que pensam que a igreja está dormindo, pensam que Deus não vai fazer nada, pensam que Deus não está no controle da situação, pensam que Deus está lá um velhinho barbudo com um chicote na mão e um tridente na outra, e que vai matar tudo. Não, não é isso. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Vamos seguir no versículo aí da leitura, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, pelos quais está eternamente reservadas a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o dia do Senhor, com milhares de seus anjos, de seus santos. Agora olha o versículo 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Palavra dura, irmãos, de arrancar toco, não é? Amarga. Mas isso não é para nós não, tá? Isso é para ímpio. Isso é para sujeito que não quer Deus. Isso é para camarada que anda dizendo que Deus não faz nada. Isso é para camarada que abre a boca até no canto e diz que Jesus não é Deus. Isso é para gente que fala que a igreja é boba, que a igreja é coafona, que a igreja é quadrada. Isso é para gente que diz que você é um bobo, que você é um besta, usa essa expressão. Tem problema não, irmãos, pode chamar a igreja do que for, mas a nossa convicção é essa: nós não somos besta, nós não somos bobo, nós não somos idiota, nós não somos quadrado, nós somos a noiva do Cordeiro, e daqui a pouco tempo, eles vão sentir falta da igreja nessa terra. Agora, irmãos, eu falei do dia aceitável, salvação hoje, maravilha, bênção. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, porta aberta, salvação. Agora, irmãos, vai acontecer um dia, que Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a seguir, Paulo falou assim: eis que vos digo um mistério, que nem todos morreremos, mas seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, que a trombeta soará,
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estamos vivos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então dirá: tragada foi a morte pela vitória. Sabe o que isso significa? Jesus arrebatou a sua igreja. Sabe o que isso significa? O arcanjo tocou a trombeta e nós saímos dessa terra. Sabe o que isso significa? Nós saímos desse mundo miserável e estaremos para sempre com o Senhor. Sabe o que isso significa? Não estaremos mais nesse corpo de pecado, mas teremos um corpo semelhante ao dele, glorioso como o dele, e nunca mais sofreremos o dano da segunda morte. Isso é bom para você? Irmão, isso é bom para você? Claro que é. E eu já estou encerrando. Para a igreja, isso é um ano aceitável. E para o mundo? E para esses homens aí, que estão pervertendo a lei de Deus? O que aguarda eles? Vamos lá? O dia da vingança do nosso Deus. Dia de acerto de contas. Dia de juízo, até para crente mesmo, que está brincando com a salvação. Até para crente. Olha a parábola das 10 virgens. 5 virgens loucas, 5 prudentes, mas todas estavam esperando o noivo, mas nem todas estavam com reserva na sua botija. O noivo veio e as 5 loucas ficaram. Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você acredita que Jesus está vindo, irmãos? Você que está em casa, acredita que Jesus está voltando? Hein? Você que está em casa nos ouvindo, acredita que Jesus está voltando? Você acredita, irmão, que Jesus está voltando? Você acredita? Hoje já é conto de carochinha, já é conto de fada para muitos crentes. Tem muitos crentes que já não acreditam mais, Jesus não vai voltar, mas não, esse tempo aqui está bom demais. Tem gente falando isso, irmãos. Mas para os remanescentes, que é a Santa Igreja do Senhor, a noiva de Cristo, nós estamos dizendo, como lá em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Agora para o mundo, dia do juízo, dia da vingança, não é nossa, mas de Deus. Sabe o que vai acontecer com eles? Se você ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 6, abre aí a sua Bíblia. Pastor Eliseu começou a ler, eu falei assim, vai ler o capítulo 6. De novo, domingo passado foi do mesmo jeito, pastor. Eu falei assim, vai ler o versículo, vai ler o capítulo 6. E foi bom o capítulo 5 que ele leu, porque dá introdução. Quem vai abrir esses livros? Por isso que eu falei aqui, que a vingança não é sua, a vingança é do nosso Deus. E vingança aqui não mostra que o Deus é ruim, mostra que o Deus é justo, é correto. Não mostra que Deus é mau, que Deus vai mandar o sujeito para o inferno, não. Por isso que a porta da graça está aberta hoje. Mas mostra a justiça de Deus para quem não quis nada com Ele. Olha aí o capítulo 6 de Apocalipse. Olha aí o capítulo 6. Olha aí o versículo de número 1, versículo 1. Olha, eu já vou antecipar o que vai acontecer para esses camaradas que não querem nada com Deus, que pega as leis que são boas hoje e corrompe elas. O que é certo vira errado, o que é errado fica virando certo agora. Mas espera aí, vai acontecer daqui a pouco, a igreja vai sair dessa terra, e a madeira vai cantar, o pau vai quebrar, aí eu quero ver escorrer, aí não vai ter jeito mais. Apocalipse capítulo 6, abertura dos selos, vai abrir 7 selos, vai tocar 7 trombetas, e vai ser derramadas 7 taças da ira de Deus sobre essa terra. Aí eu quero ver, corre agora, cambada, corre agora, colarinho branco, corre agora, senhores que pervertem a lei de Deus, corre agora, blasfemos, prostitutos, ingratos, irreverentes, corre agora da ira de Deus.
Sabe o que vai acontecer? Olha o que está na Bíblia. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem ver. E olhei e eis um cavalo branco. Cavalo branco aqui não é Cristo não, é o anticristo que vai sair para enganar. Versículo 3, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. Versículo 4, e saiu outro cavalo, cavalo vermelho. Isso aqui é morte, vai haver uma matança naquele dia. Versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei e eis que vi um cavalo preto, e o que estava sobre ele tinha uma balança na mão, a morte, né? Olha o versículo de número 7, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal: vem ver. Olha o versículo 8, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. Irmãos, durante 5 meses, a morte vai estar presa, vai ser solta alguns demônios, e vão atormentar os homens, e eles não vão morrer. Agora olha o versículo 9 do mesmo capítulo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas que foram mortas por amor da palavra e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha o versículo 12, e havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra, o sol se tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, quando como a figueira é balançada de si, e os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Agora olha o versículo 16, naquela época os homens vão dizer: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Brinca com Deus? Brinca? Quer ouvir mais? Eu encerro aqui. Eu falei de 7 trombetas, 7 selos. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, só vira a página. Olha o dia da vingança do nosso Deus. Olha o dia de acerto de contas. Capítulo 8, versículos 7. 7 trombetas, 7 selos. Cada selo sai uma catástrofe. Agora olha, cada trombeta que é tocada. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva foi queimada. Vamos seguir? Versículo 8, e o segundo anjo tocou a segunda trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Vamos seguir mais um pouco? Olha o versículo de número 10, e o terceiro anjo tocou a terceira trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Uma terça parte do mar pifou, as embarcações afundaram. Depois uma terça parte da plantação queimou. Depois uma terça parte das águas potáveis também acabaram. Você pensa que acabou? Tem mais 4 ainda. Olha o versículo 12, e o quarto anjo tocou a quarta trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e era semelhante à noite, trevas. E segue aí no capítulo 9, capítulo 10. Cada hora que se toca uma trombeta, é uma devastação aqui na terra. Os homens não terão para onde correr. Isso é dia de acerto de contas. Isso é dia de vingança do Deus Todo-Poderoso. Tem um texto de Hebreus capítulo 10 que diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Oh, que vontade de falar uns negócios aqui, irmãos. Mas a gente tem que vigiar. Oh, que vontade de abrir a boca até no canto e falar uns negócios aqui, mas a gente precisa vigiar. Mas esses camaradinhas aí que tentam calar a boca da igreja, se prepare, camarada, o seu dia está chegando. Esses afeminados que pensam que a igreja é idiota.
Apocalipse 22:15, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e todos aqueles que amam e cometem a iniquidade. No céu não entrará tais coisas. Mas para nós, irmãos, antes de tudo isso acontecer, o arcanjo, ele mesmo, o arcanjo, aleluia, tocará a última trombeta, e nós subiremos ao encontro dele nos ares. Dia da vingança não é para a igreja, dia da vingança é para os ímpios. E para a igreja? Último texto, abre aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19. Oh, que maravilha! Oh, que maravilha! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Mas para nós, a igreja do Senhor, olha o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 19, aleluia, versículo de número 7, falei hoje na nossa Santa Ceia aqui, olha o que diz a Bíblia para nós crentes, Apocalipse 19, 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Eu vou ler de novo: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque linho fino são a justiça de Deus. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia, as bodas do Cordeiro. Juízo de Deus está aí, juízo de Deus está aí, mas antes que essas coisas aconteçam com esses homens ridículos, com esses ridículos, sabe o que vai acontecer? A igreja não estará aqui mais. Você crê nessa esperança, irmãos? A igreja não estará aqui mais. A igreja não estará aqui mais. E a Rede Globo terá que anunciar. A Rede Globo terá que anunciar. TV Sistec vai anunciar. Supercabo vai anunciar. Sumiu um povo de Caratinga, sumiu um povo do estado de Minas Gerais, sumiu um povo dos 27 estados do Brasil, também sumiu um povo dos Estados Unidos, sumiu um povo da Rússia, sumiu um povo do Japão, sumiu um povo da Oceania, sumiu um povo da África, sumiu um povo de Israel, sumiu um povo de toda a terra. Onde eles foram arrebatados, eles sumiram. Por isso que o pastor Eliseu leu aqui agora há pouco: ele, o Cordeiro de Deus, ele venceu e ele resgatou pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação, e nós subiremos daqui a pouquinho. Isso alegra o nosso coração, não alegra, irmãos? Então, quer um conselho? Quer um conselho? Para de ficar olhando política, para de ficar olhando partidos, para de ficar olhando notícias, para de perder tempo com conversas profanas, para de ficar perdendo tempo com essas notícias, e olhe, como diz Hebreus, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque daqui um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará.
Fique de pé comigo, por favor. Ano aceitável do Senhor, agora. Ano aceitável do Senhor, porta da graça aberta. Ano aceitável do Senhor, hoje, dia de salvação. Amanhã, se Jesus voltar, amanhã já é juízo, dia da vingança do nosso Deus. Hoje a porta está aberta. Então, querido, você que está nos ouvindo e precisa tomar uma decisão, faça isso agora. Não é amanhã, é agora. Você que não tem certeza da sua salvação, faça isso agora, já. Agora já. Você que está em casa, que está me ouvindo, você que vai ouvir esse vídeo posteriormente, mas quer tomar essa decisão, faça isso rápido, correndo, já, agora, já. Se tem alguém que quer tomar essa decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador, aqui na igreja, faça isso hoje. E em casa, da mesma forma. Mande-nos uma mensagem e fala: pastor, eu quero voltar correndo para os braços do Senhor. Porque Jesus pode voltar e arrebatar a igreja hoje. Mas e se ele demorar mais 2 anos, ou eu e você partimos para a eternidade antes disso, e a nossa vida não estiver preparada? O que faremos? Louco, se hoje pedir a sua alma, o que tens preparado, para quem será? Eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e levantar sua mão bem alta ao céu, os que puderem fazer isso. E eu quero te convidar a nós fazermos o que recomenda o versículo 7 de Apocalipse 19. Regozijemo-nos, alegremo-nos, porque as bodas do Cordeiro está próxima. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Quantas vezes nós ouvimos aqui desse púlpito aqui, Ele mesmo, eu vou falar, vocês vão saber quem que é. Ele mesmo cingirá os lombos e servirá a igreja. O pastor Ari falou isso várias vezes aqui. Eu cresci a ouvir o pastor Ari falando isso. Ele mesmo, Cristo, Ele cingirá o lombo e servirá a sua igreja, as bodas do Cordeiro. Se isso não alegrar o seu coração, meu filho, não tem nada que alegra mais não. Levante a sua mão e ore comigo. Alegre-se no Senhor nessa noite. É uma noite de renovo. É uma noite de renovo espiritual. É uma noite de renovo, de esperança renovada, de vida renovada, de altar renovado, de comunhão renovada, de presença de Deus renovada. Oh glória! Regozije-se no Senhor, porque as bodas do Cordeiro estão próximo. Regozije-se no Senhor, porque a vinda de Jesus está próxima. Regozije-se nessa noite, porque a última trombeta vai soar. Ore comigo nessa noite. Ore comigo nessa noite. Pai, ó Pai das luzes, Deus Todo-Poderoso, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas, meu Pai. Nós apresentamos ao Senhor, Pai, a nossa vida. Se há algum caminho mal, corrija. Se há algum caminho perverso, tira. Se há alguma iniquidade, limpa. Ó Pai, se há algum pecado, perdoa. Mas não deixa nenhum dos teus filhos se perderem. Não, Senhor, coloque em nós o espírito de temor para guardar a tua vida com expectativa e vigilância. Oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Eu sei que nós estamos mantendo esse distanciamento, mas diga para esse irmão que está do seu lado assim: eu quero te ver lá no céu. Fala com ele assim:
Eu quero te ver lá no céu. Eu quero te ver lá no céu. Eu quero te ver lá no céu, Johnny. Léo, eu quero te ver lá no céu. William, eu quero te ver lá no céu. Luna, eu quero te ver lá no céu. Mansueli, eu quero te ver lá no céu. Felipe, eu quero te ver lá no céu. Nelson, eu quero te ver lá no céu. Léo, eu quero te ver lá no céu. Priscila, eu quero te ver lá no céu. Rosilene, eu quero te ver lá no céu. Aleluia. Tayana, eu quero te ver lá no céu. Arthur, eu quero ver vocês lá no céu. Gia, eu quero te ver lá no céu. José Campos, eu quero te ver lá no céu. Renata, eu quero te ver lá no céu. Carol, eu quero te ver lá no céu. Moisés, eu quero te ver lá no céu. Irmãos aí na galeria, Moisés, eu quero te ver lá no céu. Regina, eu quero te ver no céu. Irmãos que estão em casa, eu quero ver vocês lá no céu. Lá nós teremos um novo nome, lá nós teremos um corpo glorificado. No céu não entra pecado, no céu não tem dor de cabeça, não tem mais morte. No céu será alegria eternamente. Eu quero ver você no céu. Diga isso. Eu quero te ver no céu. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.